Olá, vamos dar início a mais um assunto muito interessante. Vou fazer, na verdade, 3 perguntinhas para a gente poder entender o tema de hoje. Vocês vivem presas a algumas situações às quais você não acredita ou às quais você não concorda? Você quer agradar sempre a outra pessoa? Você tem medo de não ser aceito pela sociedade? Então, se você respondeu sim para uma dessas 3 perguntas, é porque você vive preso aos padrões da sociedade. E quais são esses padrões da sociedade? São padrões que eles vão se repetindo conforme as gerações vão passando. Eu vou dar exemplos para isso ficar mais fácil. Quando a gente vê lá na época da geração dos nossos avós, que elas casavam, elas formavam as famílias, eram gerações que dificilmente elas trabalhavam. Então, esse era aquele padrão daquela época. O padrão dos nossos pais já era um padrão mais moderno, vamos chamar assim, porém, era uma ou outra mulher que trabalhava, ainda não era uma geração como a nossa hoje, que trabalha mais, que é mais envolvida, mais engajada nesse mercado, era um outro padrão. E hoje nós temos a nossa geração, que são mulheres que trabalham na maioria das vezes, que são mais engajadas no mercado de trabalho, que muitas vezes são até as mulheres que sustentam a casa. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando de alguns padrões. Então, quando a gente volta lá nos padrões dos nossos avós, era mais difícil os divórcios, as separações, porque antigamente se casava e se levava esse casamento até o final. Aquela história, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Isso se levava realmente a fundo até o final. Só que hoje, muita coisa mudou. A sociedade mudou. Hoje, os padrões, muitas vezes, eles não se enquadram mais para as gerações de hoje. Então, é isso que a gente entende como perigo de tentar repetir os padrões de gerações passadas, querendo que muitas vezes dê certo nos modelos de hoje. O que acaba acontecendo? Quando tem esses padrões muito impostos, que isso é certo e errado, e isso às vezes, muitas vezes acaba acontecendo, de eu querer repetir os padrões dos meus pais, os padrões dos meus avós, nos dias de hoje, é claro que na maioria das vezes eu vou fazer de tudo para que dê certo. Mas muitas vezes eu posso pagar um preço muito grande, um preço muito alto, porque eu não vou estar feliz dentro desses padrões, ok? Um casamento infeliz, que eu já sei que esse casamento é infeliz, eu já sei que é um casamento que já tá dando errado, ou que já começou errado na maioria das vezes, ou que ele veio até um certo momento muito bem, mas depois ele acabou não dando certo. Eu tô insistindo nesse erro, eu tô acordando toda vez, todo dia muito infeliz, eu tô indo dormir muito infeliz, eu tenho evitado estar com meu marido. Então isso é muito negativo, porque eu tô tentando evitar um padrão para não desagradar a minha família, porque eu não aceito, a minha família não aceita o divórcio, mas eu não estou feliz nesse casamento. Então é uma questão que a gente precisa sim, em algum dado momento, nos questionar se isso vale a pena. A gente tem que realmente seguir esse padrão só porque isso nos foi ensinado, ou muitas vezes isso nos foi imposto. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que na maioria das vezes a gente vai ter que enfrentar os nossos familiares, a gente vai ter que enfrentar uma sociedade que vai, de alguma maneira, te apontar o dedo, falar, nossa, mas você divorciou depois de tanto tempo de casado, por que fez isso? Quem está num relacionamento é quem sabe os motivos que realmente levaram a uma separação. Então não dá pra gente ficar olhando ou prestando atenção no que essa pessoa vai dizer pra gente, ou só prestando atenção no que essa sociedade quer dizer pra gente. De novo, a gente cai naquele assunto de que eu preciso ouvir o que eu preciso ouvir o que é importante para mim, eu preciso entender o que me faz feliz, e muitas vezes eu preciso enfrentar tudo isso a ponto de desagradar as outras pessoas. Eu não posso ter tudo o tempo todo, eu não posso ser feliz o tempo todo, mas na maioria das vezes eu consigo escolher algumas coisas que sim, eu posso ser feliz. Então não dá para eu ficar envolvida numa situação onde eu sei que tá dando errado, porque eu não estou feliz. E eu tô falando de relacionamento, mas isso pode ser num trabalho, isso pode ser uma relação de amizade, isso pode ser uma relação até com filho, que às vezes eu me dou a vida inteira e eu tô esperando esse retorno não vem, então eu fico sempre ali tentando agradar o tempo inteiro, mas esse filho já cresceu, esse filho já criou a asa, esse filho já foi embora. Eu preciso avaliar cada momento, avaliar esse padrão, rever essas situações e lembrar que hoje nós não estamos mais
com esses padrões tão organizados como eles eram antigamente. Essa coisa de padrão mesmo, que a relação era de um jeito, funcionava assim até o final. Hoje esse modelo ele já não existe mais. Então esse modelo ele tem que servir para cada indivíduo dentro da sua própria casa. Dentro da sua casa, o modelo de trabalhar fora pode ser que funcione. Então tá bom, tudo bem. Dentro da sua casa pode ser que o modelo de trabalhar fora não funcione. Tudo bem, desde que para você isso esteja tudo bem. Então você não pode ter essa cobrança do outro, você não pode entender isso como uma crítica do outro. Isso tem que estar bem com você. Você tem que estar bem resolvida, porque são padrões que são impostos e muitas vezes a gente não entende e a gente quer seguir esses padrões porque isso é o que todo mundo está dizendo, é o que a gente tem que seguir, é o que a gente tem que fazer. Então é meio que na modinha. A modinha hoje é usar cabelo preso. Todo mundo vai usar cabelo preso, mas tem aquela pessoa que não gosta de usar cabelo preso. Então não adianta eu querer seguir essa modinha porque não vai me fazer bem. São situações que a gente precisa ir avaliando. Para a gente poder entender essa questão da felicidade, a gente precisa sempre olhar para o nosso interior, para aquilo que é importante para a gente, para aquilo que nos valida enquanto ser humano, para aquilo que realmente certifica de que eu estou aqui nessa vida, nesse caminho, mas eu estou feliz com o caminho que eu estou trilhando. É claro, gente, quando a gente fala de separação, muitas vezes de divórcio, ninguém vai passar por isso feliz. Ninguém vai passar por uma situação dessa contente. Mas às vezes a gente precisa colocar na balança. O que vai me fazer mais feliz? Passar um mês triste, deprimida, porque eu tô terminando uma relação que não tá me fazendo bem? Ou eu vou viver mais 5, mais 10, mais 20 anos da minha vida num relacionamento que não tá me fazendo bem? Então é uma questão de você colocar nessa balança, pesar e realmente tomar uma decisão. Enfrentar o problema para poder decidir. E isso tem a ver muito com essa questão da nossa felicidade. Muitas vezes a gente entende felicidade como algo muito distante. E não é. Felicidade está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. No nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Eu costumo dizer que toda escolha tem uma consequência, seja ela positiva e negativa. Todas têm o lado positivo e o lado negativo. Eu ganho e perco. Sempre. Então, quando eu escolhi uma determinada roupa, eu deixei outras na minha casa. Mas eu tô me sentindo à vontade, eu tô me sentindo bem. Quando eu escolhi uma determinada profissão, eu deixei outras. Mas eu não posso ser psicóloga, médica, fisioterapeuta, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher uma profissão. Então, eu tenho que ver os meus ganhos e as minhas perdas com essa escolha. E isso é a vida. A gente nunca vai ter tudo o tempo todo. Eu estou muito habituada no consultório a ouvir pessoas querendo garantias de que a vida vai ser feliz o tempo todo. Eu quero garantia, mas como que eu faço isso para ter isso? Que caminho eu sigo para fazer assim? Isso não existe. A gente só vai saber se você seguir esse caminho. É arriscando, é enfrentando, é você idealizando o seu sonho e enfrentando. Então a gente vai ter que sim passar por momentos difíceis, momentos de escolhas, momentos de perdas, para depois a gente ter o lado positivo, um momento de ganho, um momento de alegria e ver a consequência disso lá na frente. Cuidado com essa garantia. O ser humano quer muitas vezes essa garantia. Eu tô iniciando um relacionamento, eu já quero a garantia de que esse namoro vai virar casamento, eu não sei, não dá pra saber, porque relacionamento é uma coisa que a gente planta todos os dias, a gente colhe todos os dias, eu tenho que cuidar dessa plantinha todos os dias, então eu não posso falar pra você que é um relacionamento que tá começando hoje, que vai durar daqui a 10 anos. Não sei. Essa garantia não é uma coisa que eu já vi casais com 30, 40 anos de casamento se separando, porque possivelmente essa plantinha não foi muito bem cultivada, ou aconteceu alguma coisa que essa plantinha não foi para frente. Então não dá para ter essa garantia. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da garantia. E às vezes a gente vai repetindo esses padrões familiares, esses padrões sociais, porque a gente se prende nessas garantias. Então vamos tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ficar muito atento a essas situações, porque algumas famílias acabam impondo esses padrões e muitas vezes esses padrões podem não combinar, podem não fazer bem para o indivíduo que está vivendo isso. Quando eu falo isso, que a gente está falando de quebrar padrões, impostos, óbvio que a gente tem que considerar sempre o equilíbrio e o bom senso. Quando a gente fala de relacionamento, óbvio que a gente tem que entender que são pelo menos duas pessoas se relacionando. Então tem o que eu quero e tem o que a outra pessoa quer. Então a gente precisa colocar numa balança, ver o que dá para fazer. Em algum momento eu cedo e faço a vontade do
outro, em outro momento essa outra pessoa cede, faz a minha vontade. Isso nada mais é do que negociação. Então a gente aprende no relacionamento a negociar. Eu vou negociando algumas coisas na medida do possível. Isso é o que a gente chama de bom senso e de equilíbrio. Isso é muito importante para qualquer relacionamento. Seja ele um relacionamento afetivo, amoroso, um casamento, seja ele mãe e filho, seja ele entre irmãos, seja ele colegas de trabalho, não importa. A gente sempre tem que aprender a negociar algo que hoje eu faço por você, amanhã você faz por mim. E tá tudo bem. De novo, vem a questão da felicidade como liberdade. Felicidade tá na sua liberdade. Tá em você poder fazer escolhas. E também, por consequência, viver essas consequências dessas escolhas. Então, quando eu escolhi ser psicóloga, eu deixei, de novo, a fisioterapia, o direito, a odonto, eu deixei várias profissões. Óbvio, a gente sempre tem uma escolha, porque a gente tem um certo dom, a gente já imagina que vai dar certo nessa profissão, a gente já entende que esse é o nosso caminho. Mas quando eu comecei a faculdade, eu também não sabia se ia dar certo. Eu corri o risco de parar a faculdade na metade. E isso comigo e com todo mundo. Quando a gente faz escolhas, de novo, a gente está tentando. É uma possibilidade de dar certo. E mais também vai do meu esforço em fazer com que isso dê certo. Geralmente, estudar, fazer faculdade, 5 anos, não é fácil. A gente sabe do esforço. Não é fácil. E assim é para tudo. Não é fácil o casamento, não é fácil os relacionamentos, não é fácil o trabalho, a gente tem que lidar com o chefe. Não é fácil. Por outro lado, a gente tem que entender que são escolhas e que escolhas têm consequência, sejam elas positivas e negativas. Mas a partir do momento que a escolha foi feita por mim e não por uma outra pessoa, a consequência fica mais fácil de eu lidar. A escolha foi feita por mim, então eu escolhi essa profissão. Ninguém impôs essa profissão para mim. Então é óbvio que hoje eu acabo colhendo todas as consequências da minha profissão com mais tranquilidade, porque foi uma escolha minha. Foi algo que eu escolhi, através das minhas possibilidades, através daquilo que eu considerei que eu tinha como vocação, através daquilo que eu percebia que era uma facilidade minha. E até, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu nunca pensei que eu fosse para a área clínica. Nem imaginava. E, de repente, fui para a área clínica e estou na área clínica há 18 anos. E nunca saí da área clínica porque conheci, porque me identifiquei, porque é uma coisa que eu gosto. Não adianta a gente pensar em garantia. Garantia para o ser humano não existe. O que existe é escolha, faça a sua escolha. Olha para você como algo importante, porque você é uma pessoa importante. E tudo que você achar que é importante para você é o que vai ser mais fácil para você seguir, é o mais fácil para o seu caminho, é o mais fácil para você trilhar, para você lidar com essas consequências. Mesmo que para isso, às vezes a gente vai ter que enfrentar algumas pessoas, algumas opiniões, aquelas que não nos agradam o tempo todo. Espero muitas vezes o apoio familiar, e o apoio familiar não vem. Não tem o que fazer. O que a gente precisa é enfrentar isso, ter essa maturidade de enfrentar e seguir em frente. Porque, na maioria das vezes, o sofrimento é único, ele é individual e a gente precisa entender esse sofrimento e tentar mudar, né? Porque se a gente quer ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, obviamente que este sofrimento eu preciso tentar minimizar o máximo que eu puder. E para isso eu preciso reconhecer o que está envolvendo este problema, ou essa minha consequência, e tentar resolver isso, tentar mudar isso. Essa é a única garantia que a gente tem, que a gente pode escolher algo e depois a gente pode voltar atrás e falar, não é isso, vou tentar de novo, e quantas vezes for possível. Tudo bem? Então a gente não pode esquecer do equilíbrio e nem do bom senso. Mas a gente precisa entender, sim, que as nossas escolhas têm consequências. E que os padrões familiares ou sociais, que muitas vezes são impostos, ou muitas vezes a gente quer seguir esse modelo, pode não estar funcionando para a gente, e a gente vai ter que reavaliar toda essa situação e refazer escolhas. Refazer de novo aquela escolha que não deu certo. Então isso é muito importante para o nosso dia a dia, é muito importante para que a gente possa avaliar isso ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana, já que a gente está aqui semanalmente falando sobre temas muito importantes. Então a gente precisa entender isso. As mulheres principalmente têm mania, eu não vou chamar de mania, né, mas é uma tendência feminina a levar muitas coisas por conta dos filhos, a ignorar determinadas situações por conta dos filhos. Mas, gente, a gente
tem que entender que os filhos, eles também sentem a nossa infelicidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que você está passando como exemplo é o que ele vai tentar seguir como padrão lá na frente. Cuidado, porque se você ensinar o enfrentamento, se você ensinar que isso é positivo, ele também vai ter força interna para buscar isso por ele. Ele também vai ter condições de batalhar e falar, isso aqui não deu certo, eu vou tentar aqui de novo. A gente precisa pensar e prestar muita atenção nos nossos comportamentos, porque eles guiam, né, os nossos filhos. Para quem é mãe, a gente sabe disso. Os filhos, eles fazem muito mais aquilo que a gente faz do que o que a gente fala. O tema de hoje era esse. Muito interessante, então a gente vai observar ao longo da semana, tá bom? Deixa eu ler aqui. Toda escolha é boa. O que não pode é não decidir. Isso mesmo. O que não pode é não decidir. Lá no tema da ansiedade, a indecisão gera muita ansiedade. Beijo para vocês, uma boa semana. Até a semana que vem. Tchau!